E estamos aqui mais uma vez, né, juntos, nessa manhã de domingo, e hoje será a nossa última palestra do ano. E o tema de hoje nós não podíamos falar de outra coisa a não ser do Natal, né? Que é essa data que se aproxima, que todos nós, de uma forma ou de outra, estamos ligadas a ela, sejamos cristãos ou não, porque ela é celebrada no mundo todo, de uma forma ou de outra, através da elevação ao nascimento do Cristo ou a árvores de Natal, nós estamos sempre celebrando o Natal, né? Então, nós vamos ver hoje, nós vamos fazer algumas ah, reflexões sobre o significado do Natal em nossas vidas, né? O que que ele nos trouxe desde que nós estamos aqui nessa terra encarnados e o que conhecimentos nós temos e o que nós buscamos através desse conhecimento dentro da nossa própria caminhada sobre a terra, né? Então, ao nos aproximarmos das comemorações, vamos convido a todos a refletir, né, sobre essa data. Para alguns tem sido motivo de comércio, com excessos de toda ordem, né, material. Algumas não tem nada a ver com que realmente o que a data surgiu, já perdeu-se o significado, mas a o verdadeiro significado do Natal é o nascimento de Jesus, né? Sua vinda até nós, que tudo isso significa, e o que significa isso para a humanidade? Antes da gente começar, eu gostaria de refletir sobre o significado da palavra Natal, né? Então, eu fui ao dicionário e diz assim: adjetivo de dois gêneros relativo a nascimento, natalício, onde ocorreu o nascimento. Depois, Natal se refere a nascimento ao local onde alguma pessoa nasceu. Por exemplo, a expressão cidade natal indica a cidade onde um determinado indivíduo nasceu. Então, Natal significa nascimento. O que é nascimento para nós, né? Dentro da nossa vida material na Terra, nós entendemos que nascimento é o começo de tudo, né? É o começo da nossa encarnação. Nós que chegamos aqui para mais uma jornada, nós começamos no berço, como se diz, né? Então, o berço é o próprio nascimento. E isso é a forma como. Aí depois tem algumas curiosidades aqui que eu gosto de falar que é interessante, porque as pessoas acham que o Natal surgiu assim do nada, né? Então, o Natal é a data em que os cristãos comemoram o nascimento de Jesus Cristo. Mas durante muitos anos após o seu nascimento, essa comemoração era feita em dias diferentes, pois não se sabia a data exata do seu nascimento. Foi somente no século IV que se estabeleceu a comemoração do Natal no dia 25 de dezembro pelo Papa Július. Além da inexistência de documentos históricos que confirmam a data do nascimento de Cristo, uma das explicações para a escolha do dia 25 eram as festas pagãs que costumavam acontecer nesse dia. Então, essa era a data em que os romanos comemoravam o solstício de inverno. A celebração era uma homenagem ao deus Sol. Natalis Invicti Solis, e era o momento em que os romanos pediam por fartura. Anos mais tarde, o deus Sol foi substituído por Mitra, um deus da mitologia grega. Além desses rituais, outra celebração que pode ter influenciado a definição da data do Natal é o Yule-Yule, uma comemoração realizada pelos nórdicos da era viking, também a celebração do solstício de inverno. Acredita-se que a escolha do dia 25, portanto, era uma forma de conseguir mais adeptos ao cristianismo, utilizando-se de algumas referências dos rituais pagãos. Então, é uma pequena explicação histórica por que se escolheu essa data. Porque não se sabe exatamente, porque o tempo naquela época não era contado da mesma forma que nós contamos hoje, os meses, os anos. Inclusive, tudo foi mais organizado a partir da data que Jesus nasceu, né? Que foi separado o tempo, né? Então, Jesus é um espírito tão especial, de tanta importância para nós, que ele dividiu o tempo como nós o conhecemos, né? Contado através dos anos. Então, nós separamos o tempo na Terra
antes e depois do Cristo, tamanha a importância da sua figura histórica para nós, né? Seus ensinos, suas palavras, suas ações repercutem até hoje em nossa intimidade. E com a ajuda da doutrina espírita, nos faz entender nossa realidade de espíritos viajores no universo, herdeiros do Pai, portadores da marca divina em nossa consciência. Por isso, reflita um instante no que significa para você Jesus ter vindo até nós. Então, vamos pensar assim: Jesus foi um espírito de incomensurável desenvolvimento moral e intelectual. É como nós costumamos chamá-lo de guia e modelo da humanidade. No ensino dos espíritos superiores, consoante a questão 625 do Livro dos Espíritos, que deixa as inimagináveis vibrações celestiais para estar conosco, encarnado no planeta que dirige, como governador espiritual, nos exemplificando a todo instante, com amor, tolerância, paciência, caridade e perdão, né? Uma alma tão especial que mesmo não tendo deixado nada escrito, sem ser o mais fecundo, é o ser mais fecundo que conhecemos, capaz de dividir nossa contagem de tempo, como eu disse anteriormente, né? Então, esse é Jesus, a quem devemos seguir por seus exemplos, não necessariamente por declarações verbais, mas, sobretudo, por nossas ações renovadas, já que no dizer do apóstolo Paulo, quem está em Cristo, nova criatura é. Retirada da segunda carta aos Coríntios, 5:17. E essa é justamente a proposta espírita, é da nossa renovação moral, a partir do entendimento, mas, sobretudo, da compreensão e vivência dos ensinos de Jesus, conduzindo-nos para o homem novo de que o Mestre nos fala, o homem do terceiro milênio, o homem do mundo de regeneração. Pois no dizer de Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4, reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz em combater suas más inclinações. Portanto, ser espírita não é ser perfeito, mas é estar na busca constante e contínua por nossa transformação, autoconhecimento e atitudes renovadas no bem. Fiquemos em apenas um exemplo dos inúmeros que Jesus nos dá por sua vivência no Evangelho. Como todos nós sabemos, já estudamos, já lemos, os samaritanos eram execrados pelos judeus por suas divergências, eram dissidentes em termos religiosos, portanto, alvo de preconceito por parte destes. Pois bem, Jesus, em inúmeras oportunidades, refere-se aos samaritanos, seja curando-os, seja dialogando com a mulher da Samaria no poço de Jacó, seja ensinando-nos na parábola do bom samaritano uma postura de tolerância com o diferente, de respeito, de valorização do outro e não de desprezo e preconceito. Então, a gente para um pouquinho aí para a gente pensar no mundo de hoje, né? Como nós vivemos? Quem é o samaritano de hoje? Né? E a gente vê isso tão claramente que ainda existe tanta discriminação, tanta não aceitação do outro em todos os sentidos que nós vemos, nós lemos, nós presenciamos nas redes sociais, né? Então, existem muitos samaritanos em que nós não aceitamos ainda, nós ainda não aceitamos a diferença do outro em relação a nós. E isso é uma coisa que nós ainda não assimilamos. E a grande mensagem de Jesus é essa, é aceitar o outro, é amar o outro como você se ama. Né? Como você diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas. Depois, amar ao próximo como a ti mesmo. Como você pode amar ao próximo que você conhece, se você não ama a Deus que você não conhece, não vê e não sabe? Então, é uma coisa assim, para se pensar, para trabalhar dentro de nós isso, cada vez mais. Se nós não aceitarmos o outro, dificilmente a gente vai conseguir viver melhor, ser feliz, buscar o que a gente busca nessa vida, que é o nosso crescimento, o nosso aprimoramento enquanto espíritos encarnados. Então, aqui vem a pergunta, e hoje, quem é o samaritano? Aquele que pensa diferente de nós em termos políticos, religiosos, sociais, culturais. Todos, afinal, são sempre espíritos
semelhantes aos nossos, a quem devemos respeito e não intolerância, a quem devemos fraternidade e não perseguições, a quem devemos amar e não odiar. Bem simples, né? Mas que ainda não conseguimos assimilar profundamente, interiorizar essa mensagem de forma a colocar na vida prática esse ensinamento. Ainda temos aqueles que não gostamos, que não aceitamos, que não. É difícil, mas nós estamos caminhando. Eu encontrei esse poema, inspirado por um amigo espiritual, em louvor ao infinito amor de Jesus por nós, que aqui compartilho com vocês. Como minha pequena homenagem e eterna gratidão ao Espírito que nos ilumina, nos sinaliza o caminho que nos sustenta, repleto de amor. Eu vou ler essa estrela magnânima e bendita, que dos páramos celestiais vem trazer ao homem em grande desdita o caminho da paz, do amor e do bem. Sê conosco, ó sublime amigo, consola nossos corações em dor, acolhe-nos em teu seio a fim de estarmos contigo, mostrando-nos o caminho do eterno amor. Possamos nós, homens ainda pequeninos, ao levantarmos a fronte diante de ti, Jesus, rejubilarmos-nos corrigindo nossos desatinos e caminharmos no rumo dessa sublime luz. Ilumina-nos, mestre da paz e do bem. Ampara-nos em teu coração puro, Senhor. Conduze-nos, ó sublime estrela de Belém, a fim de habitarmos para sempre no seio do infinito amor. Eu achei esse poema maravilhoso, porque ele mostra que Jesus realmente é a estrela que veio para iluminar o nosso caminho, é o nosso guia, é como nós, espíritas, o chamamos, o guia, o nosso mestre guia da humanidade. Porque, como foi dito anteriormente, ele não deixou nada escrito. As pessoas escreveram, as pessoas que viveram no tempo dele escreveram, conseguiram traduzir em palavras aquilo que ele deixou, as coisas que ele fez, as palavras que ele disse, pessoas que presenciaram e algumas não. Eu acho que foi Marcos, né, que não viveu o tempo dele, mas que assimilou tanto de Maria e de outros, que ele conseguiu escrever também um dos evangelhos. Então, a mensagem dele é aquela mensagem realmente que acalma, que consola, que acolhe. E o que nós temos feito na nossa vida hoje, pensando nesse momento, o momento em que é o momento do Natal, que é quando normalmente todos nós pensamos um pouco no próximo, porque aí parece que nesse momento a gente consegue visualizar as diferenças, a gente vê as pessoas que estão em necessidade, porque nós temos muita fartura, né? A gente vê as pessoas que estão muito tristes, deprimidas, porque de alguma forma a gente ainda está conseguindo estar alegres, nos reunimos com a família, a gente consegue ver os solitários, porque nós estamos rodeados de pessoas que a gente ama. Logicamente, eu estou aqui generalizando de um certo modo, mas assim, é um momento que todo mundo para olhar para o outro. Será que deveria ser assim? Será que nós não deveríamos colocar esse Natal uma vivência diária, sabe? De nós começarmos a olharmos os samaritanos que estão à nossa volta? Será que não seria importante a gente ver o necessitado, o doente, o solitário, o deprimido, todos os que necessitam? E tem muitos que estão à nossa volta e nós muitas vezes não percebemos. São muitos que estão do nosso lado e a gente não consegue enxergar. Às vezes é o nosso parceiro, é o nosso filho, a nossa prima, a nossa tia, a nossa melhor amiga, que às vezes está ali diariamente contando alguma história, tentando traduzir a dor que ela está sentindo, e a nossa cabeça está tão ligada em tantas outras coisas materiais que a gente não consegue perceber. Ou se percebe 5 minutos e aí segue andando. E é por isso que o mundo hoje, os índices, né, de suicídio, de depressão, de síndromes das mais variadas, estão ocorrendo no ser humano. Está sendo muito difícil para todo mundo.
Mas nós, que temos o conhecimento da mensagem de Jesus, do que ele trouxe, do que ele traz constantemente na nossa vida, é importante a gente simplesmente começar a olhar para o lado, começar a perceber o outro, sabe? E aceitar o outro como ele é, e trazê-lo para perto de nós, muitas vezes, e ajudar, seja com uma palavra, seja com uma indicação de um médico, seja com um abraço, seja com um ombro amigo, uma orelha amiga, sabe? O ouvir hoje é tão difícil, porque nós vivemos um mundo tão saturado de todos falando ao mesmo tempo, que a gente não consegue muito ouvir o próximo, sabe? E às vezes um amigo só quer ser ouvido, ele não quer nenhuma opinião sua, ele precisa de desabafo, e às vezes um momento de desabafo que ele tenha, aquilo já é de grande valia para ele. Então, é importante todas essas nossas percepções estarem abertas para que nós possamos vivenciar esse Natal todos os dias. Não é só esperar chegar dezembro de cada ano para falar, nossa, mas o mundo está tão cheio de misérias, tanto sofrimento, tanta dor. Olha, vocês têm percebido a quantidade de gente que estão na rua, a quantidade de gente que está sofrendo, a quantidade de gente que está assim, que está assado. Não, nós precisamos de perceber isso todos os dias, e perceber e, de alguma forma, tomar uma atitude. E não é salvar o mundo, porque ninguém vai salvar o mundo, ninguém vai tirar todas as pessoas da rua. Nem os grandes bilionários aí, se usarem muitas vezes a grande parte da riqueza deles, eles não vão conseguir salvar o planeta. Podem ajudar bastante, mas não vão conseguir salvar. Mas é o nosso mundo à nossa volta, sabe? É aqueles que convivem conosco, é aqueles que estão, às vezes, assim, estão sofrendo terríveis dores e estão caminhando conosco, que a gente não percebe, a gente não consegue enxergar, porque a gente normalmente está olhando muito para si, muito para dentro, mas de um modo egoísta, egóico, e não uma forma de... Porque olhar para si também é importante quando você olha para ver, se enxergar, se ver e se reconhecer como uma pessoa que precisa melhorar. Aí você está fazendo uma imersão para poder crescer. Mas quando você olha só para si, as minhas necessidades, eu preciso disso, eu quero isso, é só uma coisa bem egóica. Então, nós temos que mudar esse nosso padrão. Quer dizer, eu estou dizendo assim, parece que eu sei fazer isso? Não, eu não sei. Por isso que a gente chama reflexões. Nós estamos refletindo sobre algo que seria importante que nós, enquanto humanidade, fizéssemos. E é por isso que reflexões natalinas, porque seria importante que essas reflexões fossem feitas durante todo o ano, e não apenas em dezembro, quando o Natal se aproxima, né? Então, é importante a gente perceber isso e ver o tanto que nós vivemos ainda muito voltados para nós mesmos, para mim, para os meus e os meus, esquecendo que a humanidade é a nossa família, né? É a grande família humana. E como eu disse, que a gente não vai salvar ela toda, mas se nós pudermos, pelo menos levar conosco aqueles que estão mais próximos de nós, um amigo, um parente, um filho, quem quer que esteja junto, e que a gente possa, de alguma forma, nesse momento, ou qualquer momento, consolar, abraçar, dar uma palavra, dar um carinho, amor, 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 é a grande, né? A grande sustentação do ser humano é o amor. Sem ele, nós seríamos um deserto, áridos. E assim a gente vê tantas pessoas hoje áridas. E é muito triste de ver, porque é o amor egóico que elas sentem, elas não se dão. E aqui não vai nenhuma... Eu estou fazendo uma coisa generalizada, porque a gente vê, de um modo geral, muitos, e nós fazemos parte disso muitas vezes, porque nós agimos dessa forma, muitas das vezes. Então, é importante nós nos lembrarmos disso, porque para sair desse egoísmo, para romper com essa... E para isso, o que é necessário? É que nós falamos cotidianamente em todas as nossas palestras, em todas as nossas conversas, que é a nossa reforma íntima. A reforma íntima
É nós buscarmos, é aí que existe, é necessária a nossa internalização para começarmos a nos autoconhecer, para ver o que é necessário melhorar, o que é necessário mudar. E essa mudança é lenta, porque a evolução não dá saltos. Nós somos assim mesmo. Nada se faz da noite para o dia, mas que é necessário a gente fazer diariamente uma autorreflexão. O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu quero? Aonde eu quero chegar? O que é necessário para eu ser uma pessoa melhor? Independente de religião, ou credo, ou crença, o que eu quero ser? Aonde eu quero chegar? Como eu estou agindo em relação ao meu próximo? Como eu estou... E aí a gente lembra de Jesus. Nós, cristãos, como Jesus foi? O que Jesus faria no nosso lugar? De que forma ele acolheria a minha família nesse momento? O meu amigo, o meu irmão? Até consigo mesmo, às vezes, quando a gente se julga muito duramente, a gente tem que perguntar como que Jesus agiria em relação a mim. Então, é ter também ter compaixão por você mesmo, às vezes, porque às vezes a gente se julga muito duramente. Não, tem que ter alto amor também, amor de querer falar assim, não, eu errei, sabe? Eu reconheço o meu erro, mas eu quero ser melhor. E eu não quero fazer mais isso. Eu quero seguir adiante de uma forma diferente, de uma forma melhor. Então, depois desse poema que eu li aí, né? Rejubilemo-nos corrigindo os nossos desatinos e caminhamos rumo à sublime luz. Ilumina-nos, Mestre da paz e do bem. Ampara-nos em teu amor puro, Senhor. Conduze-nos à sublime estrela de Belém. Aí, depois, eu peguei uma mensagem de André Luiz, essa eu vou compartilhar com vocês. Só um minuto aqui. Deixa eu ver como é que tá. Eu compartilhar essa aqui. Então, essa mensagem é maravilhosa. Então, diz assim: neste Natal, por algum momento, pacifica tua alma para receber as vibrações de amor que te falam de um tempo excepcionalmente afortunado à humanidade. Distante de formalidades e comemorações exteriores, medita no significado real desta data e começa a trabalhar na renovação da forma que te é própria de saudar o Natal. Esquece, por momentos, acepipes e licores, vestes e presentes, sons e ornamentos, e interiorizando-te, deixa que uma luz maior te banhe o entendimento, te levando para um lugar à parte, distante de todas as frivolidades, para falar de alegrias que realmente importam ao teu progresso espiritual. Como te encontras desde o último Natal? Olhando em torno, sentirás tristeza, por certo, porque o mundo prossegue envolto em sombras, malgrado todas as esperanças de um tempo mais íntegro, melhor. Isso porque não bastam súplicas e desejos. Necessário é trabalhar na edificação da paz almejada. Renova, por esta razão, teu modo de apresentar-se à grande festa da luz. Envolve-te ricamente, porém, nas vestes do amor e do bem. Alimenta-te fartamente, mas de bom ânimo e coragem. Bebe em abundância apenas do licor da alegria e da esperança. Presenteia sem erro paz e harmonia ao teu próximo. E roga para ti os mimos e morredouros do aperfeiçoamento como lembrança preciosa e definitiva. Paciência para as dificuldades é a primeira virtude, a ciência da paz. Sem ela, nós não conseguimos construir nada. Tolerância para as diferenças, benevolência para os equívocos,
misericórdia para os erros, perdão para as ofensas, prudência para as ilusões, equilíbrio para os desejos, sensatez para as escolhas, sensibilidade para os olhos, delicadeza para as palavras, discernimento para os ouvidos, resignação para a escassez, responsabilidade para a fartura, coragem para as provas, fé para as conquistas, amor para todas as ocasiões. Então, começa com a paciência e o amor fecha todas as coisas que nós deveríamos trabalhar em nós. Somente assim viveremos de Natal a Natal, conforme a orientação cristã do Espiritismo, que nos recomenda raciocinar para compreender, amar para engrandecer e trabalhar para realizar. Essa mensagem foi ditada por André Luiz em uma reunião no Instituto André Luiz, em 22 de dezembro de 2002. Então, vou parar aqui na paciência, né? Sem paciência, nós não realmente, como o Divaldo sempre diz, que é a ciência da paz, né? A paciência, a ciência da paz, é que você tem que buscar o acalmar, o trabalhar dentro de você, para você começar a pensar em uma mudança, né? Tolerância. O que é a tolerância, né? É a aceitação do outro, é o que nós falamos anteriormente, né? Benevolência, para os equívocos, quando o nosso irmão erra ou nós mesmos erramos, nós devemos ser benevolentes, ser pacientes, ser tolerantes, envolve essas duas primeiras, né? Perdão para as ofensas. Então, o perdoar é uma das coisas mais difíceis que nós trabalhamos em nós, porque envolve muito o nosso ego, né? Eu não posso perdoar porque ele me fez isso, ela e tal. Então, perdão para as ofensas é aprender a perdoar a si mesmo e a perdoar os outros, porque o perdão é o que nos liberta, sabe? Das mágoas, dos rancores, que são coisas que nós carregamos em nós e que só ferem a nós, porque o outro já seguiu em frente na vida dele. E o perdão nos liberta, a mágoa e a raiva nos aprisionam. Prudência para as ilusões. As ilusões nos aprisionam também, né? E viver em ilusão é viver na mentira. Então, é ter olhos de ver, olhos de enxergar, perceber a nossa volta, né? Quando as coisas vêm para nós, será que isso é bom para mim? Será que isso é bom para pro meu próximo? Será que isso vai me trazer alguma alegria, uma felicidade? Será que eu vou ser... Isso vai ser bom para o outro também? Porque qualquer coisa só é bom quando é bom para todo mundo. Quando é bom só para nós, não dá, né? Então, a gente às vezes se ilude com coisas tão primárias ainda, tão pequeninas, e depois você se magoa e diz assim, mas eu me dei, e você entrou, acho que desde do começo a gente tem a sensação de que aquilo não era bom, mas você insiste pelo seu egoísmo, pelo seu egocentrismo, de querer as coisas da sua maneira, né? E assim a gente acaba entrando em situações que nos iludem tanto, mesmo que do princípio algo nos dizia ali que não era bom para nós, né? Equilíbrio. Equilíbrio é tudo, né? Para os desejos. Quando nós estamos em equilíbrio espiritual, mental e físico, aquilo nos sereniza, aquilo nos apazigua. Então, a gente pensa antes de desejar ou de fazer qualquer coisa. Então, equilíbrio para os desejos. Quando a gente deseja algo, a gente tem que parar e pensar muitas vezes se aquilo é bom realmente para nós. Como tudo, são escolhas, né? E as escolhas a gente tem que pensar. E às vezes os desejos não se realizam e a gente se revolta. E o que acontece? A gente sofre muito por causa disso. Mas a gente esquece de que tudo que vem para nós, de alguma maneira, seja de bom ou de não tão bom, é o melhor para nós.
E quando a gente coloca os nossos desejos acima, egoicamente acima de tudo, e a gente quer porque ainda somos ainda muito crianças mimadas, que querem as coisas do seu jeito, é aí que vem a dor e o sofrimento. Então, quando a gente tem equilíbrio para os desejos e pensa antes de jogar esses desejos para o universo, é pensar, raciocinar, é sempre estar conectado com o divino que existe em nós para que nós possamos fazer as melhores escolhas com equilíbrio. Sensatez para as escolhas. A gente sabe que todas as escolhas que a gente faz na vida têm consequências. As consequências vêm, não, no matter what, não importa de que forma elas vêm, né? Então, é ser sensato com as escolhas, sejam elas quais forem, e sempre pensar que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, tudo aquilo que nós semeamos é exatamente o que iremos colher. Então, aquilo que a gente escolhe vai ter consequência. E é importante termos sempre isso em mente. E não adianta se revoltar depois e dizer que o mundo, sabe, o mundo está contra você e que as pessoas não te compreendem. E reconhecer e ter responsabilidade sobre suas escolhas e sensatez para fazê-las. Sensibilidade para os olhos. Quando a gente olha, o olho como é que se diz? É a coisa da alma, né? É o espelho da alma. Então, quando a Janela gente da vê... alma. É o quê? Janela da alma. A janela da alma, é isso. Me fugiu a palavra. É a janela da alma. E aí, quando a gente olhar, a gente ter benevolência com o que a gente olha. A gente, às vezes, nem tudo que a gente vê é o que parece. As aparências enganam, né? Então, a gente vê e julga muitas vezes. E isso nos traz consequências também, porque pensamentos e palavras têm consequências. A gente acha que não. Ah, eu falei só aquilo, aí não sei o quê. Não, mas isso tem consequência de alguma forma. Volta, né? Vem para a gente. Então, olhar com um olhar de tolerância, de benevolência, de amor para tudo que você vê. E aí você vai ver muito mais beleza nas coisas, sabe? Vai perceber a beleza exterior, a beleza das pessoas, a beleza que a beleza há em tudo. Às vezes, até nas coisas que a gente pensa que são as mais horrorosas, você vai encontrar algo que tenha uma certa beleza e ter realmente um olhar de amoroso. E essa é aí que você desenvolve a sua sensibilidade. Delicadeza para as palavras. Ah, isso é tudo, né? Porque nós, muitas vezes, falamos o que nos vem à mente e não pensamos antes, né? Não paramos, nós reagimos e não agimos. E aí é quando nós realmente machucamos e ferimos as pessoas. Então, as palavras são muito importantes. Eu sei disso muito bem. Durante muito tempo, eu fui uma pessoa extremamente que falava o que minha mente achava que eu estava certa, que eu era a bambambam, bam, bam, sabe? Que eu não, porque é assim, é como se eu fosse a dona da verdade. E eu aprendi tanto com isso. Não é que eu tenha conseguido chegar na melhor fase, vamos dizer assim, na delicadeza. Eu acho que eu já estou melhorzinho um pouquinho, mas a delicadeza para as palavras é tudo, a maneira como se diz. Às vezes você diz a mesma coisa de duas maneiras, e uma vai ferir completamente, a outra pessoa vai se sentir bem. E você falou a mesma coisa, mas é o tom, são as palavras escolhidas, é o amor que você joga naquilo. Então, faz toda a diferença. Delicadeza, discernimento para os ouvidos, né? Então, tudo isso é para você aprender a usar os seus sentidos até de maneira amorosa e inteligente. Discernir. O que você ouve, nem tudo que você ouve é o que parece ser também, né? Você tem que saber parar, não reagir de pronto, ouvir, digerir, e perceber o que o outro está querendo dizer. Ou se você não entendeu, tenha humildade de perguntar o que você quis dizer com isso. Eu não compreendi. Será que você pode ser mais explícito? Você pode explicar melhor? Então, sabe, aprender a não reagir imediatamente
ouvir, e muitas vezes ouvir e calar e guardar para si. Ou, de repente, algo que não lhe interessa, jogue fora, deixa para lá, jogue para lá, não te pertence. Resignação para a escassez. Quantos de nós vivemos num mundo em que nós temos fases na vida em que nós temos fartura e outras nem tanto, já passamos todos por dificuldades materiais, financeiras e de todas as ordens, sabe? E nesses momentos, aprender a resignar, a aceitação daquilo, que tudo é uma fase, não nos desesperarmos, sabe? Que a vida é como os indianos dizem, a roda de Sansara, né? Um dia você está embaixo, outro dia você está em cima, outro dia você está no outro lado, e essa roda está sempre rodando. Então, nós temos fases maravilhosas, que está tudo maravilhoso, todo mundo com saúde, fartura material, está todo mundo bem, está todo mundo... E tem fases que as coisas mudam, porque a vida ela está em constante mutação. A vida é efêmera, ela é passageira, ela é rápida. E essas coisas acontecem, mas quando a gente se vê numa situação mais difícil, se resignar, aceitar e viver a vida com alegria, com felicidade, que isso vai passar, sabe? Porque a alegria tem que sempre existir na nossa vida. Eu tenho essa coisa em mim. Independente do que está aí, eu tenho que estar feliz e alegre. Não que a gente seja assim o tempo todo, mas é cultivar essa alegria dentro da gente. Mesmo que as coisas não estão muito boas, às vezes as coisas estão péssimas. Quando as pessoas me ligam, isso eu tenho em mim. Elas falam, como é que está? Está tudo ótimo. Às vezes nem está. Mas eu falo até para me convencer. E isso faz com que o dia se torne melhor, mais alegre. E resignar, não adianta, aceitar as coisas como elas são. Responsabilidade para a fartura. A responsabilidade para a fartura é muito importante, porque quando a gente tem muito, a gente muitas vezes esquece tudo do que a gente aprendeu, e sabe, aí a gente começa a pensar só na gente. Então a gente precisa de quem a encarnação em que as pessoas vêm, por exemplo, com muito dinheiro, a responsabilidade é muito maior do que as que vêm com pouco, porque você tem que ter responsabilidade sobre aquilo que veio com você e saber usar com inteligência, com sabedoria, com equilíbrio, com sensatez, é muito importante. Então, nós temos que ter responsabilidade quando nós temos muito. Saber dividir, saber compartilhar, perceber o outro que necessita e que nós podemos oferecer algo, que nós podemos ser útil. Então, isso é preponderante, a responsabilidade. Coragem para as provas. Essa coragem é essencial, né? Sem coragem para enfrentar a vida, enfrentar as dificuldades, a gente não consegue chegar e ir muito longe, né? E é algo que eu peço todos os dias, coragem e força. E aí o meu dia vai que vai, né? Fé para as conquistas. Fé não precisa ser religiosa. Fé é na vida. É fé em si próprio. Eu conheço muitas pessoas que são ateus, que são ateias e que têm uma fé enorme em si próprias. E são pessoas gentis, e são pessoas generosas, e acreditam nas outras também, porque é fé no outro também. Quando você acredita em si, você acredita no outro, né? Então, essa fé é essencial na vida. E se nós temos fé em Deus, eu acho que nos dá também uma robustez que nós sentimos ainda mais empoderados de alguma forma assim. Nós sabemos que não estamos sós. Nós sabemos que tem algo às nossas costas, conosco, que nos ajuda a ir adiante. E isso é muito bom. E amor, né? Amor para todas as ocasiões. Ele fecha com chave de ouro. O amor é tudo. Sem amor, como disse o Paulo, né, naquela carta, sem amor eu nada seria, né? Então, amor é essencial. Então, o amor é aquilo que é a cereja do bolo, né? É aquilo que cobre, como diz Paulo, que quem cobre a multidão de pecados, envolve a todos. É a liga da massa, né? Que faz com que nós nos relacionamos, é aquela que nos põe juntos. E o amor
ele encobre tudo isso aí. A gente, quando a gente ama verdadeiramente alguém, a gente aceita. A gente tem olhos sensíveis, a gente tem palavras delicadas, a gente tem resignação, a gente tem tolerância, o amor verdadeiro e puro que a gente tem por certas pessoas, e é o que a gente deveria cultivar por toda a humanidade. E eu acho que é para isso que nós estamos caminhando. Nós, enquanto humanidade, estamos caminhando para esse amor fraternal, esse amor que encobre, que não julga, esse amor que não aponta o dedo, esse amor que não fala mal, esse amor que não, que, sabe, que tem responsabilidade para com o outro, o amor que tem fé no outro. Então, esse é a grande, é o grande, eu já não sei nem a palavra que usar, o amor é tudo. Então, eu vou finalizar aqui com essa mensagem, né, que eu achei fantástica e gostaria de simplesmente, nesse momento, desejar a todos um Natal fantástico de amor, de luz, de paz, de tolerância, de benevolência, de misericórdia, e que o ano de 2022 seja esse Natal, o ano inteiro, sabe? Que Jesus esteja presente na vida e no lar e no coração de cada um o ano inteiro, todos os anos, todas as vidas. Que a gente celebre esse Natal todos os dias. Mesmo que a dor nos acometa, o Natal está presente, Jesus está ali dentro. Essas palavras não são palavras jogadas ao vento, são sentimentos, são são coisas que nós devemos vivenciar todos os dias. Então, essa é o que eu trouxe hoje para vocês. Agradeço a oportunidade. E hoje nós terminamos o ano aqui no nosso lar.